Se você não tem muita paciência com o seu filho e se você não sabe muito bem o que fazer para educá-lo, esse vídeo é para você. Oi, meu nome é Yesra, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero falar com você sobre como ter mais paciência com as crianças, como ter mais paciência para educar essas crianças. Esse tema veio através de uma sugestão que eu recebi lá no Facebook. Uma mãe veio me perguntar como que ela poderia fazer para ter mais paciência com os filhos dela. Ela possui 2 meninos de 3 e 5 anos e ela me contou que às vezes ela grita, às vezes ela bate, às vezes ela perde a cabeça com as crianças, fica se sentindo culpado por isso. E ela gostaria de saber maneiras que ela poderia fazer na casa dela, enfim, coisas simples, dicas simples, mais eficientes que ela poderia ter com as crianças dela para que ela não precisasse perder tanto a cabeça com eles. Como que ela faz para exercitar a paciência com os filhos? Eu achei essa pergunta muito interessante e muito pertinente porque a gente tem realmente problema com isso. A gente perde a cabeça com as crianças, a gente grita, a gente bate, muitas vezes a gente fica se sentindo mal com isso depois. E eu achei muito corajoso da parte dessa mãe de admitir que ela simplesmente não tem tanta paciência com as crianças quanto ela deveria ou quanto ela gostaria de ter. Eu achei isso muito nobre, muito interessante. E hoje eu quero compartilhar com você as dicas que eu compartilhei com ela. Eu falei pra ela que gravaria esse vídeo, porque as dicas que eu dei pra ela, pelo feedback que ela me deu, ajudaram bastante. Assim como ajudaram ela, eu também quero poder ajudar outras pessoas. Eu também quero poder ajudar você. Se esse é o seu problema, hoje eu vou te fornecer ferramentas para lidar com ele. Como que a gente resolve essa questão? Como que a gente passa a ter mais paciência com as nossas crianças? A primeira coisa que a gente precisa entender é por que a gente não tem paciência com os nossos filhos. Parece besteira, mas se você não entende por que você não tem paciência com o seu filho, você não vai conseguir solucionar esse problema. Antes de solucionar o problema, você precisa entender a raiz do problema, de onde vem, por que acontece, por que é assim. A gente não tem paciência com os nossos filhos porque a gente está o tempo todo sobrecarregado. Nós estamos pensando nas contas, no trabalho, na família, no aluguel, na empresa, na janta que tem que fazer, na roupa que tem para lavar. Nós estamos o tempo todo sobrecarregados. Principalmente as mães e os pais que trabalham fora, porque aí eles têm jornada dupla. Tem a jornada de trabalho na empresa, depois tem a jornada de trabalho em casa. Tudo isso é exaustivo, é desgastante. A gente pega trânsito, a gente faz reunião, cansa. Eu sei que é uma coisa extremamente cansativa. E quando a gente chega em casa, tudo que a gente quer é paz, silêncio e tranquilidade. A gente não quer lidar com criança chorando, a gente não quer lidar com criança berrando, a gente não quer lidar com criança que não quer comer, que não quer trocar de roupa, que não quer jantar. Isso tudo vai esgotando as nossas energias que ao longo do dia já foram consumidas por outras coisas. Então esse é o primeiro ponto. A gente se sente extremamente cansado porque a gente tem uma vida, um dia extremamente corrido. Quem é mãe solo, por exemplo, e tem que dar conta de tudo sozinha, essa carga dobra, porque ela nem tem outra pessoa para ajudar. Muitas vezes não tem uma avó ou pai por perto e ela precisa dar conta sozinha. Então, para quem é mãe solo, isso ainda é mais difícil, porque ela trabalha, ela estuda, ela limpa a casa, ela faz comida e precisa dar conta das crianças completamente sozinha. Então, eu entendo que é uma carga muito grande, eu entendo que é extremamente difícil, é extremamente cansativo e é mesmo. Como é que a gente faz, então, para conseguir educar os nossos filhos se a gente não passa tempo suficiente com eles? Como é que a gente faz para educar os nossos filhos se a gente está a maior parte do tempo cansado e pensando em outra coisa? São questões difíceis, é muito complicado você dar conta de tudo e existe uma cobrança muito grande para que a gente dê conta de tudo, para que a mãe seja perfeita, para que a mãe consiga fazer o filho dormir, o filho comer, o filho trocar de roupa e a criança precisa ser bem desenvolvida, inteligente, isso e aquilo. Isso tudo é uma cobrança muito grande em cima da mãe, porque muita gente entende que se o filho da fulana andou primeiro, significa que o filho da outra pessoa que ainda não tá andando é porque a mãe não tá estimulando o suficiente. Se o filho da fulana falou primeiro, é porque você não está ensinando seu filho a falar direito. E isso tudo não é verdade. Primeiro porque cada criança tem o seu tempo. Segundo porque só a gente sabe das nossas lutas diárias. Só a gente sabe do perrengue que é a nossa própria vida. Das coisas que a gente tem que fazer. Das coisas que a gente tem que bancar. Dos leões que a gente mata todo dia. Então começa por aí. Nós estamos o tempo todo cansados. Nós estamos o tempo todo sobrecarregados. E isso conta. E conta muito. Quando a gente cobra de uma mãe que ela seja perfeita, a gente não tá levando em consideração que essa mãe tem que passar, cozinhar, trabalhar fora, limpar a casa. Ela tem um monte de coisa pra
para fazer. Ela é mãe, sim, mas ela também é dona de casa, ela também é empresária, ela também é esposa, ela também é mulher, ela é um monte de coisas além de mãe. E isso tudo gera uma cobrança extremamente negativa, principalmente em cima das mulheres. Outra coisa que conta muito é que nós não fomos educados para saber lidar com os nossos próprios sentimentos. A gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, a gente sente inveja e a gente simplesmente não sabe lidar com isso. Nós não fomos ensinados a saber processar, direcionar os nossos próprios sentimentos. A educação emocional, ela não é uma coisa que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Poucas pessoas possuem realmente uma inteligência emocional, poucas pessoas sabem realmente como lidar com os próprios sentimentos. E quando a gente está falando de maternidade, quando a gente está falando de paternidade, nós estamos falando de sentimentos. Porque se eu estou cansada, se eu estou me sentindo exausta, a forma que eu vou lidar com meu filho é uma do que se eu estiver completamente descansada, se eu tiver dormido noite inteira, se eu estiver completamente plena e feliz. Então a gente também está envolvendo os nossos sentimentos nessa questão. Quando a criança grita e chora na nossa orelha, a gente se sente desafiado, a gente se sente impotente, a gente se sente como se a gente não tivesse autoridade. Então são sentimentos, são coisas que a gente ainda não tem uma educação mesmo que ensine a gente a processar, que ensine como que lida com isso. Eu tô com raiva, o que eu faço com isso? Eu tô triste, o que eu faço com isso? Então a maior parte dos adultos também não sabem lidar com os próprios sentimentos. E como se não fosse o suficiente, a gente também não sabe lidar com os sentimentos da criança. Se a gente não sabe lidar com os nossos, quem dirá com os dos outros? Se nós estamos irritados, quem dirá a criança? Se a criança chora, se esguela porque ela quer um doce no mercado, ela tá frustrada com aquilo. E a gente se frustra com a frustração da criança, a gente fica bravo com o fato da criança estar frustrada. A gente não sabe lidar com o sentimento da criança e a gente também não sabe lidar com o nosso. E isso vira uma bola de neve. A criança se joga no chão de um lado e a gente vai e bate na criança do outro. Então vira uma bola de neve, vira uma situação explosiva e um vulcão que entrou em erupção e a gente perde o controle daquela situação. Dentro dessa questão dos sentimentos, tem uma outra coisa ainda que é o seguinte: a gente não entende o desenvolvimento da criança. A criança, ela está em desenvolvimento e isso a gente sabe, essa parte é óbvia, mas a gente não sabe exatamente o que desenvolvimento significa. O que a criança está desenvolvendo, quando a criança está desenvolvendo, por que está desenvolvendo. A gente não tem acesso a esse tipo de coisa, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Ninguém explica pra gente esse tipo de coisa. Por exemplo, ninguém explica pra gente que a criança, ela não entende o não. E ela não entende, o cérebro da criança não processa o não. Ninguém explica pra gente que a criança, até 4 anos de idade, ela não tem memória permanente. Então, quando seu filho te faz 20 vezes a mesma pergunta, não é para te irritar, é só porque ele já não lembra que você deu aquela resposta. A memória da criança é muito rápida, ela perde as coisas da memória muito cedo, ela não consegue guardar aquilo por muito tempo. Se ela não consegue guardar aquilo por muito tempo, ela faz muitas coisas repetitivas, ela repete muitas vezes a mesma pergunta, ela repete muitas vezes o mesmo comportamento, e aí você tem aquela sensação de, nossa, eu já briguei 20 vezes com essa criança por conta disso, e ela continua fazendo a mesma coisa errada. E sim, provavelmente ela continua fazendo a mesma coisa errada, porque crianças menores de 4 anos não têm memória a longo prazo. Ela não lembra a última vez que ela fez isso e você brigou com ela. E ela não tem capacidade cerebral ainda para lembrar. A gente só desenvolve memória de longo prazo depois dos 4 anos de idade. Então, se você tá brigando com seu filho de 2 anos porque ele passa o dia inteiro tentando subir na pia da cozinha, bom, toda vez que você briga, ele vai lá, entende que você tá brigando com aquilo, daqui a 10 minutos ele esquece e tenta de novo subir na pia da cozinha. E isso vai esgotando a gente, isso vai acabando com as nossas energias e a gente não sabe de onde isso vem. A gente acha que a criança tá fazendo para desafiar, a gente acha que a criança tá fazendo porque ela quer desobedecer, e não é verdade. A criança tá fazendo porque ela tem algum interesse, porque ela quer subir naquilo ali, e ela já não lembra mais que não pode, ela já não lembra mais que leva bronca com aquilo. Então, como a gente não entende o desenvolvimento da criança, como nós não sabemos em que etapa do desenvolvimento da criança tá, a gente fica cega, sem saber o que tá acontecendo e por que a criança age daquela forma. Atrás de todo o comportamento tem uma demanda, mas a gente não sabe qual é a demanda que tá atrás do comportamento. Por que esse menino tá fazendo isso? Por que essa menina tá agindo dessa forma? Por que essa criança só chora o dia inteiro? Existe uma demanda atrás desse comportamento, mas se a gente não entende como que a criança se desenvolve, a gente também não entende qual é essa demanda. Tá, ok, existe a demanda atrás desse comportamento. E que demanda é essa? Como é que eu atendo essa demanda? O que eu faço com isso? É abstrato pra gente, nós não somos ensinados, não existe uma cultura que ensine esse tipo de coisa. Então a gente simplesmente não sabe e a gente fica às cegas. Uma vez que a gente tá às cegas,
a gente não tem ferramentas para lidar e a gente simplesmente explode. Essa criança tá subindo na pia de novo. Eu já falei 20 vezes que não é para fazer e a criança tá lá fazendo. E aí a gente explode, a gente perde o controle da situação. Outra coisa que acontece muito também é que muitas vezes a criança não é a nossa prioridade. Quando a gente tá com a criança em casa, a nossa prioridade é terminar o almoço a tempo, é lavar a roupa, é estender a roupa, é limpar o chão. A nossa prioridade é atender o telefone que toca, a vizinha que chama no portão. Existem coisas que são emergentes, né? Que a gente precisa atender ali na hora correndo e acaba que a nossa prioridade não está na criança. A nossa prioridade não está em atender a demanda da criança. A nossa prioridade é dar conta do trabalho, é conseguir dormir num horário certo, é conseguir dar conta da casa. E isso tudo é normal, eu não tô julgando. Eu não tô falando essas coisas em tom de julgamento, tá? Não é pra apontar o dedo e dizer você não dá prioridade pro seu filho, você grita com a sua criança, você não entende o desenvolvimento da sua criança. Nada disso, eu não falo isso em tom de julgamento, eu não tô aqui apontando o dedo na sua cara e dizendo que você faz certo ou faz errado. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente passa por esses problemas existem e eu estou aqui tentando trazer para você uma luz a respeito disso. Ok, essas são as questões, quais são as soluções para cada uma delas. Então, quando eu falo essas coisas, não é para te julgar, para dizer que você é boa mãe, que você é uma mãe ruim, não é nada disso. O que eu quero te fazer aqui é te dar auxílio, é te dar orientação, porque é muito fácil julgar, né? É muito fácil olhar para outra pessoa, apontar o dedo na cara dela e falar que ela não faz direito, falar que ela não é boa o suficiente, mas é difícil você trazer um recurso para essa pessoa que verdadeiramente transforme, que verdadeiramente ajude. Enquanto educadora, eu não tô aqui para julgar ninguém, para dizer que faz certo ou faz errado, eu tô aqui para dar informação, para dar orientação. A partir do momento que você tem a orientação, você faz as suas escolhas, e aí cabe a você e somente a você. O meu papel é te informar. O que eu quero com esse vídeo, quando eu trago, né, essas questões, quando eu falo, muitas vezes a criança não é nossa prioridade, a gente grita porque a gente não entende o que acontece com o desenvolvimento da criança, isso não é uma coisa que eu falo em tom de culpa, não é pra gerar culpa em você. Até porque você nem tem culpa disso, você não sabe como a criança se desenvolve porque ninguém nunca te ensinou, porque a nossa sociedade não ensina. Não tem faculdade pra ser mãe, não tem faculdade pra ser pai, ninguém para te ensinar que é assim que a criança se desenvolve. Ninguém para te ensinar quais são as demandas do seu filho. Ninguém para te explicar a importância de você ter a conduta X ou Y com a criança. É difícil alguém realmente chegar na gente e falar, olha, isso acontece por tal coisa. As pessoas julgam bastante, mas elas não ajudam em nada, né? Então, isso aqui não é um julgamento, tá? Eu falo esse tipo de coisa para levantar essas questões e para dizer, olha, isso existe, isso aqui é um problema, vamos juntos atrás dessa solução. E é verdade, acontece mesmo. No nosso dia a dia, de forma geral, a criança não é a nossa prioridade. A gente precisa dar comida pro cachorro, a gente precisa colocar roupa no varal, a gente precisa passar um pano no chão, é o telefone que toca, a campainha que chama, o boleto que vence. Então, nós temos outras prioridades. E nessa questão de ter outras prioridades, a gente acaba deixando em segundo plano a demanda da criança. E na medida que a gente deixa a demanda da criança em segundo plano, a criança chora, a criança grita, porque ela tá ali pedindo, ei, me atende, me dá atenção, olha aqui a minha demanda. E a gente grita de volta com a criança, porque nós estamos ocupados com outra coisa. É assim que a bola de neve se forma, né? É assim que tudo começa e vai virando um caos. E isso vira um ciclo vicioso, a criança chora por tudo, o pai grita com a criança de volta, e a criança chora mais, o pai grita mais, e quando você vê, a tua casa tá um caos, você não tem prazer nenhum em estar com seus filhos, você não consegue fazer nada, porque a criança chorando o dia inteiro no teu pé e você não consegue começar e terminar uma tarefa, você também não consegue dar conta de cuidar da criança, porque ela tá o tempo inteiro chorando, então você não consegue parar e ter um momento de qualidade com ela, e isso vira um vício, vira uma bola de neve, e quando você vê, você tá vivendo no caos, tá tudo bagunçado, tá tudo começado e não terminado, a criança chorando e um monte de coisa acontecendo, e você começa a enlouquecer. Você começa a enlouquecer, porque você não sabe como sair desse ciclo vicioso, e aquilo vai crescendo, vai ficando maior do que a gente. O que a gente faz diante desse caos? É difícil lidar com ele, é difícil você administrar uma família que você limpa, cozinha, passa, lava, cuida de cachorro, cuida de casa, cuida do trabalho, e ainda tem criança para cuidar, porque a criança tem uma demanda muito grande. Apesar de tudo isso, a gente precisa ter paciência com a criança, a gente precisa exercitar a nossa paciência com a criança, porque a criança tem necessidade de aceitação. Se você não tem paciência com o seu filho, ele automaticamente também não se sente verdadeiramente aceito. Ele não se sente verdadeiramente amado. Eu não estou dizendo que você não gosta do seu filho,
filho, eu estou dizendo que ele não sente o tanto que você gosta, que ele não sente o seu amor. É claro que você ama demais a sua criança, mas a criança sabe disso, porque uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que a gente expressa. A gente gosta dos nossos filhos incondicionalmente, mas às vezes a gente não está expressando isso dessa forma. Muitas vezes nós estamos colocando sim várias condições na nossa relação, então a gente sente uma coisa, mas está expressando outra. E a criança tem necessidade de aceitação, ela precisa se sentir aceita naquela casa, naquela família. Se isso não acontece, ela cresce com a autoestima abalada, ela cresce com insegurança, ela cresce com tendências à depressão, com tendências à síndrome do pânico, ela cresce com várias tendências de coisas ruins, de coisas negativas, tudo isso porque ela não se sentiu verdadeiramente aceita dentro da própria casa na infância. Nesse período da infância é tudo muito delicado, é tudo muito sensível. Se a criança não sente que ela é amada e querida dentro da própria casa, ela não vai ter base para se sentir amada e querida em outros lugares. Ela vai para sempre carregar essa insegurança e vai sempre achar que as pessoas não gostam verdadeiramente dela, que ela não encaixa em nenhum ambiente. Então isso tem consequências sérias para o futuro. E é para o resto da vida, não é uma coisa que passa. Eu não estou falando só da infância do seu filho. Eu estou falando para a vida inteira. Uma criança que não se sente amada em casa, na infância, é um adulto que vai crescer com as consequências disso. É um adulto que vai se sentir inseguro para o resto da vida. É extremamente difícil tratar essas questões de infância, essas demandas não atendidas da infância. Então a gente precisa exercer a paciência com a criança, nós precisamos nos preocupar com isso e investir nisso para a gente ter certeza que nós estamos colocando no mundo pessoas bem desenvolvidas, pessoas saudáveis, pessoas capazes, pessoas felizes. Então é importante que a gente dê atenção para isso, é importante que se eu não tenho paciência com meu filho, se eu estou enfrentando algum tipo de problema, que eu vá buscar a solução, porque que eu vá buscar alguma ferramenta, que eu vá buscar alguma ajuda em relação a isso, e não simplesmente que eu deixe passar ou espere a criança crescer, porque deixar passar e esperar a criança crescer tem consequências ruins para o futuro dela, para o resto da vida inteira dela. A criança tem uma demanda muito grande de ocitocina. Ocitocina nada mais é do que o hormônio do amor, aquela sensação gostosa de que a gente gosta muito de alguém, de que a pessoa é querida, que a gente quer estar junto, e isso é comandado pela ocitocina. É um hormônio que o nosso corpo fabrica na medida em que ele ama e se sente amado. Então o contato físico induz o cérebro a produzir ocitocina, uma palavra carinhosa induz o cérebro a produzir ocitocina, e é extremamente bom que a gente esteja cheio de ocitocina, significa que nós estamos cheios de hormônio do amor. A criança tem uma demanda muito grande de ocitocina, então ela precisa ser tocada, ela precisa ser olhada, ela precisa que dê atenção para ela, para que o cérebro dela entenda que está na hora de produzir esse hormônio. Uma criança que é rejeitada, uma criança que é excluída, que não recebe atenção suficiente, ela produz o hormônio oposto da ocitocina, que são os hormônios do estresse. E aí é uma criança que chora muito mais, que grita muito mais, porque está o tempo inteiro estressada, porque está o tempo inteiro sentindo que falta algo. E quando eu falo a criança não se sente verdadeiramente amada, eu não estou dizendo isso de uma forma abstrata. Isso é real, isso é físico, é químico. A criança não sente que ela é amada quimicamente. O cérebro dela não consegue produzir os hormônios do amor que ela precisa, porque ela não está recebendo a atenção que ela tem, a demanda, a atenção que ela merece, a atenção que ela precisa para se desenvolver. Então, deixar os níveis de ocitocina da criança cair também é uma bomba, porque uma hora essa criança vai explodir, chorar e gritar. E esse choro, esse grito, nada mais é do que um pedido de ajuda. A criança está implorando: por favor, me ajude, me salva, me dá atenção, me dá o amor que eu estou precisando para me autorregular, porque ter a ocitocina funcionando no corpo é a autorregulação da criança, é o parâmetro que a criança tem para se sentir querida. Então não é só uma abstração de sentimentos de a criança não se sente amada. É químico, é químico. Você consegue fazer um exame, por exemplo, e saber o quanto de ocitocina tem ou não na corrente sanguínea do seu filho. E isso é real, é físico mesmo, é científico. Então a gente realmente precisa atender a demanda da criança, a gente precisa saber exercer a paciência com a criança para a gente conseguir encher os potinhos de ocitocina da criança, porque isso possibilita que ela se desenvolva adequadamente. Dito tudo isso, como é que a gente pode fazer então para verdadeiramente ter mais paciência com a criança? Quais são as coisas que eu posso fazer na minha casa de forma simples, mais eficiente, para ter mais paciência com o meu filho? Eu já entendi que ele precisa disso, eu já entendi que ele tem que produzir ocitocina, eu já entendi
entendi que eu tenho que atender a demanda da criança, eu sei que eu estou sobrecarregado, eu sei que a vida não é fácil, eu entendi tudo isso, mas como é que eu faço para verdadeiramente, então, praticar isso? Como é que eu faço para dar mais atenção para o meu filho? Como é que eu faço para ter mais paciência para dar mais atenção para o meu filho? A primeira coisa que você precisa saber para exercer a paciência é que a paciência é um músculo que você treina. Então a sua paciência tá bem pequenininha assim, mas se você for treinando, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que você vai perceber que você é uma pessoa que tem muito mais paciência. Tanto é que tem gente que realmente tem mais paciência para algumas coisas do que para outras, porque a paciência é um músculo. Aquela pessoa exercitou aquilo para ficar daquela forma. Então você tem que saber que o seu músculo da paciência talvez esteja pequenininho, mas que com algumas medidas, com algumas coisas, você consegue fazer esse músculo crescer. E na medida que ele cresce, as coisas ficam mais fáceis. No começo é mais difícil mesmo, você tem que respirar fundo. A primeira coisa que você precisa saber para ter mais paciência com a sua criança é como o cérebro da criança funciona. Porque se você entende o que está acontecendo na cabecinha do seu filho, fica infinitamente mais fácil você não perder a sua cabeça com ele. Eu quero gravar um vídeo bem detalhado sobre como o cérebro da criança funciona, quais são as etapas do desenvolvimento, o que a criança entende, o que a criança não entende, mas de antemão eu consigo compartilhar algumas coisas com você que vão te ajudar bastante na próxima vez que você for ter um chilique com o seu filho, porque você vai conseguir lembrar disso, e uma vez que você lembra disso, você consegue parar, respirar e pensar, não, eu sei como que a cabeça dessa criança funciona, eu sei como o desenvolvimento da cabeça dessa criança funciona, e eu sei que eu não preciso gritar, que eu não preciso bater, porque eu entendi como funciona e eu sei o que fazer. Por exemplo, a criança tem uma enorme necessidade de testar as coisas e se desenvolver. Como assim? A criança pega o brinquedo e joga no chão, aí você devolve o brinquedo para a criança, aí a criança joga no chão de novo, você devolve para a criança, e ela joga no chão de novo. Chega um momento que você acha que a criança está fazendo de propósito. Toda vez que eu pego o brinquedo para ela, ela joga no chão de propósito. E não é que é de propósito, de caso pensado, a criança tá te fazendo de bobo, vou jogar no chão para você pegar o brinquedo 20 vezes. Ela faz isso porque ele está aprendendo o controle da mãozinha, que se a mãozinha abre, as coisas caem. Parece bobo, parece besteira, mas para um bebê, para uma criança pequena, isso é uma enorme descoberta. Até então ela abria e fechava a mão por impulso, por reflexo, mas aí ela começou a perceber que ela tem controle sobre isso, que ela abre e fecha a mão na medida em que ela escolher. Então ela não está fazendo você de bobo, ela está aproveitando que você ajuda, né, pegando o brinquedo, para fazer uma espécie de experimento científico, porque ela está descobrindo como as coisas funcionam. A criança quer subir na bancada da cozinha 10, 20, 30, 8 vezes, porque ela tem necessidade de desenvolvimento, os músculos estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão aprendendo do que eles são capazes. Então quando a criança vê um obstáculo, um desafio, ela quer fazer o desafio, muito mais pelo desafio em si do que pelo final. Vai ver, a criança nem quer nada específico em cima da pia, mas ela quer subir na pia pelo movimento de subir na pia. O corpo dela pede por aquilo, a natureza da criança pede por aquilo. Se a criança não exercitar os músculos, se a criança não se mexer, se ela não tiver essa proatividade de tentar, de cair, de levantar e de fazer de novo, ela atrofia, ela simplesmente não aprende a andar, ela não aprende a correr, ela não aprende coordenação motora fina e grossa. Coordenação motora é o que me faz ter capacidade, por exemplo, de destampar e tampar uma caneta. Coordenação motora é o que me faz ter capacidade de escrever, é o que me faz ter capacidade de segurar com um movimento de pinça, que é esse movimento com 2 dedinhos. A criança demora alguns meses, né, desenvolve o movimento de pinça por volta de 8, 9 meses. Então esse movimento aqui, ela precisou treinar com os dedinhos. O movimento de correr, de subir, de escalar, a criança também precisa treinar. E quando a gente entende que isso faz parte do desenvolvimento, a gente para de levar para o lado pessoal. Essa criança não está tentando subir na pia 50 vezes no mesmo dia porque ela quer me desafiar. Ela está tentando subir na pia porque o corpo dela pede por isso, porque o desenvolvimento dela pede por isso. E mais do que isso, se eu entendo que isso é uma demanda da minha criança, eu consigo direcionar. Se a minha criança quer alucinadamente subir na pia, nos móveis, na mesa, na cadeira, eu consigo fazer uma brincadeira, um exercício com ela que seja de escalada. Eu consigo levar a criança num parque que tem um daqueles brinquedos
Eu não sei como chamam, daqueles brinquedos, na minha cidade chamava trepa-trepa, que é um brinquedo que a criança vai subindo, que são vários quadrados de ferro e a criança vai escalando. Aquilo serve para isso, para a criança desenvolver essa coordenação motora grossa, né, de subir nas coisas. Então, se você percebe em casa que o seu filho tá com essa demanda porque ele fica subindo em tudo, leva ele num parque para ele brincar num brinquedo específico para isso, porque ele está precisando treinar, o cérebro dele está te dizendo, olha, eu preciso desenvolver essa habilidade. Se eu não desenvolvo essa habilidade, os músculos vão atrofiar, os músculos não vão funcionar direito e não é o que a gente quer. Então é importante a gente saber como funciona na cabeça da criança, como funciona o desenvolvimento da criança, porque a gente para de levar para o lado pessoal. Não tá subindo na pia porque quer me desafiar, tá subindo na pia porque tem necessidade de desenvolvimento real com aquilo. Então é importante a gente entender como a criança se desenvolve. Entende que você vai ter muito mais paciência com o seu filho se você olha para uma situação e fala, ok, isso é uma necessidade da criança e não uma birra. Ela não tá fazendo porque ela quer testar os meus limites, ela tá fazendo porque o corpo dela tá com necessidade daquilo. É muito mais fácil de entender e é muito mais fácil de manter a calma, é muito mais fácil de não gritar, de não surtar com a criança quando você entende o que tá acontecendo com ela. Outra coisa que acontece com as crianças de 4 anos para baixo, que eu já falei antes, é que elas não têm memória de longo prazo. Então, às vezes a criança fica para você, cadê o papai? 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 E você responde, o papai tá trabalhando, o papai tá trabalhando, o papai tá trabalhando. E a cada 5 minutos a criança te pergunta de novo. Ela tá te perguntando isso porque ela não tem memória de longo prazo, ela já não lembra mais que há 5 minutos você respondeu. Ela pensa no pai, ela pensa de forma abstrata no pai e ela pergunta, cadê o papai? Cadê o objeto do meu pensamento? Tem um detalhe disso tudo que é o seguinte, as crianças com menos de 4 anos, elas passam por uma coisa chamada ansiedade de separação. Ansiedade de separação é aquele momento que você vai deixar o seu filho na escola e ele chora desesperadamente porque você está indo embora, ou quando você tem que sair para trabalhar de manhã e a criança chora desesperadamente no portão da casa. Por que que ela chora? Porque ela sofre de ansiedade de separação. Justamente porque ela não tem memória de longo prazo, o fato de você estar indo embora para a criança é como se você não fosse voltar nunca mais. Ela não entende quando você fala para ela, a mamãe volta de noite. O que é de noite, o que é daqui a pouco, 10 minutos, amanhã, depois e ontem. Ela não tem essa noção. A criança não entende presente, passado e futuro. Ela não entende. A criança vive no agora e só o agora. Se agora você está indo embora é porque você não vai voltar nunca mais. Óbvio, na cabeça da criança é assim que funciona, né? Então, a gente explicar para a criança, mamãe volta, mamãe volta, mamãe volta, faz que com o tempo ela entenda que a mamãe volta e conforme ela crescer e tiver maturidade para entender presente, passado e futuro, ela passa a saber que a mamãe volta de noite. Aí faz sentido, mas antes dos 4 anos não vai fazer. Eles choram porque eles não têm a noção de que você vai voltar depois. O depois é abstrato para eles. E dentro disso, justamente pelo fato de que eles não têm memória a longo prazo, eles esquecem da sua imagem. Quando a mãe está na frente da criança, ela está visualizando a mãe. Se eu tiro a mãe da frente da criança, a imagem da mãe vai se desfazendo na cabeça da criança e se desfaz muito rápido, é como se fosse um desenho de aquarela que fosse se apagando. E aí a criança entra em surto, cadê a minha mãe? Cadê aquela coisa que cuida de mim, né? Cadê a pessoa que me dá mamar? Cadê a pessoa que troca a minha fralda? Porque ela perde a imagem. Na medida em que a criança criar capacidade de lembrar mesmo do rosto dos pais, ela consegue lidar melhor com a ausência, porque na hora em que ela pensar na mamãe, ela vai lembrar o rosto da mamãe e vai lembrar a mamãe volta à noite do trabalho. Só que isso demora pelo menos 4 anos para a criança desenvolver. Então, de repente, você tá com um pequenininho em casa que todo dia de manhã é um chororô para você sair para trabalhar e você não entende. E não entende porque a criança também não entende. E se a gente não sabe que ela não sabe, a gente se sente perdida, aí a gente grita, a gente briga, a gente acha que a criança tá chorando de manha. Todo dia é essa manha na hora em que eu vou trabalhar. Não é manha, é um desespero real que a criança tem de como é que você vai sair daqui se eu não vou lembrar mais de você. Se você parar para pensar nisso, você começa a ter mais empatia com o sentimento que a criança sente. E aí de manhã, no lugar de brigar com a criança, você consegue compreender o que ela tá sentindo. A criança pequena não tem memória de longo prazo. Então você fala para a criança, não sobe aí, não sobe aí, não sobe aí, você tem que repetir 20 vezes. Essa sensação que a gente tem de que precisa falar com os filhos 50 vezes, ela é verdadeira. Quanto menor a criança, mais verdadeira ela é, porque as crianças não aprendem quando a gente fala a primeira vez, a segunda, a gente precisa repetir. É na repetição que elas aprendem. Se a gente tá falando de uma criança muito pequena, ela simplesmente esquece. É como se elas estivessem fazendo tudo quase pela primeira vez. Então é muito abstrato, é muito complexo como o cérebro da criança está se desenvolvendo, como as coisas funcionam na cabecinha da criança.
A criança, ela também não tem a capacidade de limitar os gestos dela. O que eu quero dizer com isso? A criança tá brincando de carrinho, aí o irmão vai lá e toma o carrinho da mão da criança. Ela vai e morde o irmãozinho. Por que isso acontece? Porque ela agiu de forma instintiva, ela agiu de forma primitiva. A criança não queria machucar o irmão, a criança não é ruim, maldosa, horrível, a criança não é agressiva necessariamente, ela só é uma criança que ainda não tem controle das próprias impulsividades, dos próprios gestos. Isso também demora para se desenvolver no cérebro. No começo da vida as crianças agem por impulso. Você me deixou estressado, eu vou e te bato, é o meu impulso. Você me deixou bravo, eu vou lá e te mordo, porque é por impulso. O que a gente tem que fazer enquanto pai, enquanto mãe, é direcionar esse sentimento da criança. A gente não consegue impedir que a criança fique com raiva, mas a gente consegue direcionar a raiva da criança. Ah, você quer morder porque você tá bravo? Morde aqui o urso de pelúcia. Morder o irmão não é ok, morder o urso de pelúcia já não tem consequência ruim nenhuma. Então a gente direciona a atenção, a gente direciona essa necessidade da criança para outra coisa. Porque quando eles são pequenos, eles simplesmente não têm controle disso. Não dá pra você exigir não bate, não morde, não grita, porque é impulsivo, é da natureza da criança. Ela está agindo conforme o cérebro primitivo dela. E a gente não tem o menor controle sobre isso. Então a gente precisa saber como isso funciona para conseguir direcionar esse comportamento. Se você entende que o seu filho grita porque ele não tem outra ferramenta para lidar com isso, é muito mais fácil de você não gritar com ele de volta, porque você é adulto, você tem outra ferramenta. Você sabe como fazer diferente, você pode fazer diferente. A criança não pode, ela tá limitada ali no desenvolvimento que ela tem até aquele momento. Mas você já se desenvolveu, você já é uma pessoa adulta. Então se a criança grita, não tem motivo para você gritar com ela de volta. Você consegue olhar para a criança e pensar, ok, essa criança está gritando porque ela não tem controle das emoções dela, mas eu tenho das minhas, então eu vou fazer diferente. E aí a gente não explode, aí a gente não precisa bater, e aí a gente não precisa gritar. Então fica muito mais fácil de entender dessa forma. E outra questão que também tem é que o cérebro não entende o não. Não entende. Não adianta você falar para a criança não pula no sofá, não mexe aí, não faz isso. O não, ele é uma coisa tão complexa que mesmo depois que nós somos adultos, ele tem dificuldade de funcionar no cérebro. Se eu falo para você, não imagine uma girafa, você vai imaginar a girafa. Por quê? Porque o cérebro ele funciona com comandos ativos. Então, quando eu falo não imagine a girafa, o seu foco está na palavra girafa. O seu cérebro vai pegar o que ele sabe da palavra girafa, criar uma imagem para você e falar, ok, isso aqui é uma girafa. Ele acessa o seu banco de memórias. Ah, você tá pensando em girafas? Olha, isso é uma girafa. E ele traz de volta para você. O não exige que você pense em não pensar. Então você pega a imagem da girafa, põe no seu cérebro e automaticamente você diz para sua mente, tá, agora cancela. Cancela, cancela, apaga, apaga, apaga. E o cérebro não apaga. Ele não entende a palavra não. Então se você não quer que a criança imagine a girafa, peça para ela imaginar outra coisa. Ah, eu quero que a criança imagine um sapo. Então não fala para a criança não imagine a girafa, fala para a criança imagine um sapo. Ah, eu quero que a criança pare de pular no sofá. Então fala para ela sentar no sofá, dê um comando ativo para o cérebro, porque se você fala para ela não pula, o cérebro vai processar pula, e aí a criança pula mais ainda, e depois ele precisa processar a negação, que é não pula, sendo que a criança pequena não tem cognitivo para processar a negação, então ela vai parar na parte do pula e vai pular mais. Então se você quer que ela senta, fala para ela sentar, porque aí o senta vai chegar no cérebro, senta, ela vai ouvir e é muito mais fácil que ela siga aquele comando. Então evitar falar não para criança pequena também é um bom jeito de evitar precisar explodir com ela, porque se a gente faz não, 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 a criança continua fazendo. Chega uma hora que a gente cansa e a gente grita. Só que se eu sei que meu filho não entende o não, eu já dou outras alternativas, eu já falo outras coisas e aí eu não preciso chegar no ponto de gritar. Então, sabendo como o cérebro da criança funciona, eu consigo ter mais paciência com ela. Eu consigo entender que ela é só uma criança, que ela está em desenvolvimento, que aquilo faz parte, e aí eu consigo me acalmar e não levar para o lado pessoal. Não é esse menino faz para me desafiar. Esse menino faz porque faz parte do desenvolvimento dele, é assim que ele consegue fazer na hora. Se você descola dessa noção de que é pessoal, de que é pra desafiar você, de que é pra irritar você, de que é pra magoar você, fica mais fácil de lidar. Não é pessoal, não é pra você, tem só a ver com ele, com o desenvolvimento dele, com as capacidades dele. Então a gente se acalma, a gente respira e fica tudo muito mais fácil. Outra questão que a gente precisa comentar é o seguinte, você tem empatia com o seu filho? Empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. A gente vê uma pessoa com um machucado na mão, o machucado não
não tá na gente, mas a gente pensa aquilo dói. E a gente tem uma noção de como que aquilo dói. E a gente sente empatia pela dor da pessoa. Então, a gente precisa ter empatia pela criança. De forma geral, os adultos da nossa sociedade não costumam ter muita empatia com a criança, mas a gente precisa exercitar isso. Por que que a gente precisa exercitar isso? Porque se a criança tá comendo uma maçã e a maçã cai no chão e a criança chora, a gente chega na criança e fala: ai, não foi nada, tá chorando por bobagem, que besteira. Mas pra criança foi. A criança não tem as preocupações que você tem, ela não vive no mundo que você vive, ela vive no mundo dela, no mundo do lúdico, da cabeça dela, de como ela entende as coisas. Então, quando a maçã cai no chão, pra criança é muito estresse, aquilo eleva os níveis de estresse no corpinho dela e ela chora. O choro é uma forma de aliviar a tensão, ela descarrega, ela põe pra fora. E se a gente fala, nossa, que besteira, nós estamos invalidando aquilo que a criança tá sentindo. Então, quando a gente tem empatia, quando a gente entende que aquilo dói, que aquilo é ruim, que aquilo pra criança é difícil, fica muito mais fácil da gente entender o porquê que eles choram tanto, do porquê que eles reclamam tanto, porquê que eles são tão impacientes. A criança não tem noção de longo prazo, lembra? Então, se você fala pra criança, espera um minutinho, a criança abre o berreiro, ela abre o berreiro porque ela não sabe o que o minutinho significa. Ela quer agora, porque ela vive no agora. Você tem noção de que um minutinho é daqui a pouquinho, que não custa nada esperar, mas ela não. E se a gente não tem empatia com esse choro, se a gente não tem empatia com o fato de que a criança não sabe o que é daqui a um minutinho, a gente grita com a criança, tá vendo? Você chora por tudo, que não sei o que. É muito mais difícil. Então tenha empatia, se coloque no lugar da criança, como essa criança pensa, como essa criança se sente. Um outro detalhe dentro de tudo isso da relação da empatia é que é o seguinte: nós adultos também não temos total controle dos nossos sentimentos. Quantas vezes você, adulto que está me assistindo, ficou bravo e gritou contra a pessoa? Quantas portas você já saiu batendo porque você estava irritada? Quantos dias você já não ficou de cara amarrada no trabalho porque você estava bravo com outra coisa? Se a gente que já cresceu, que já desenvolveu, ainda não tem total controle dos nossos sentimentos, quem dirá a criança? Então, se a criança frustra e se joga no chão, é porque ela não tem controle do sentimento dela. Mas se você grita em cima porque a criança está jogada no chão, mostra que você também não tem controle dos seus sentimentos. E de novo, eu não tô aqui julgando ninguém, eu tô tentando te mostrar como essa questão dos sentimentos é difícil até pra gente. A gente fica frustrado, a gente também sai batendo porta, a gente não se joga no chão porque é feio, né? Porque não vai pegar bem um adulto se jogando no chão, mas a gente fica emburrado, a gente não quer falar com as pessoas, a gente se tranca no quarto, a gente trabalha de mau humor, a gente também reage de formas ruins com o que a gente sente. Quantas vezes a gente não gritou com alguém porque estava bravo com essa pessoa? Então o mesmo acontece com a criança. Quando você tem empatia pelo sentimento da criança, você consegue inclusive lembrar que você também não é perfeito, que você também comete erros, que você também se irrita, que você também grita, que você também chora, e a criança faz isso mais do que você porque ela é menor, ela tá ainda em desenvolvimento. Você já cresceu, você já desenvolveu um monte de coisas que a criança ainda não. Então, antes de brigar com seu filho porque ele tá tendo uma crise de birra por um brinquedo que você não quis comprar, pense, no lugar dele eu também não estaria assim? Se eu quisesse alguma coisa que eu não posso ter, eu também não estaria chateado? Talvez você não estivesse rolando no chão, ok, mas você não estaria chateado com isso também? Quando a gente entende a chateação, quando a gente tem empatia pelo sentimento, fica mais fácil de lidar. E mais, se a criança tá berrando, se a criança tá gritando, por que eu vou gritar por cima? No que isso ajuda? Se ela grita porque não tem controle das emoções dela, quando eu grito eu também não tenho controle das minhas. Quem é o adulto dessa situação? Quem é que vai agir com racionalidade? Quem é que vai manter a postura? Quem é que vai manter a calma para conseguir resolver o problema? A criança de 3, 4, 5 anos não vai, ela já tá ali se esgoelando, então cabe a mim fazer isso, porque eu sou adulta, porque eu entendo o que está acontecendo. Então ter empatia também ajuda a gente a praticar a paciência. Saber que a criança não consegue fazer as coisas do jeito que a gente faz é essencial pra gente ter paciência com o fato de que a criança faz errado. Isso faz sentido pra você? E também a gente precisa saber que por trás de todo comportamento tem uma demanda. Se a criança tá chorando é porque alguma coisa desencadeou nela uma série de hormônios do estresse. Se a criança quer a sua atenção é porque ela precisa produzir ocitocina. Se a criança quer estar no seu colo é porque no seu colo ela se sente segura, no seu colo ela se sente amado. Existe uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: as crianças passam o dia inteiro na escola, aí fica bem. Aí a mãe vai pegar a criança na escola, no final do dia a criança chora horrores. Chega em casa com a mãe e chora horrores.
Ou ainda, a criança tá brincando na sala tranquila, a mãe entra no ambiente, pronto. Aí a criança começa a reclamar, começa a chorar, e aí a mãe, né, se pergunta, por que esse menino só chora comigo? Na presença de todas as outras pessoas, ele é uma criança normal e ele fica bem. Por que comigo ele chora? Ele passa o dia inteiro bem na escola, à noite em casa é um caos, a criança grita, chora, se joga no chão. O que acontece? A criança só se comporta mal quando eu tô com ela, o problema é comigo? E por que isso acontece, né? Porque a mãe é a referência de segurança da criança. Com a mãe, a criança se sente segura, e com a mãe, a criança consegue soltar as tensões do dia a dia. Ela passa o dia inteiro na escola e ela passa por muita coisa que ela vai guardando, e quando chega em casa, eles explodem na presença da mãe, porque a mãe transmite segurança. É a minha mãe, eu me sinto segura aqui, eu sei que ela vai gostar de mim ainda, mesmo se eu estiver chorando, então eu preciso chorar. Um outro detalhe interessante nisso é que tem uma questão evolutiva nisso tudo. A criança é um mamífero e os filhotes de mamíferos, eles são biologicamente programados para não fazerem barulhos na ausência da mãe, porque na natureza existem o predador. Então se o filhote está sozinho, o filhote chora, o predador localiza o filhote pelo som, vai lá e come a criança, literalmente. É assim que funcionava na natureza, é assim que ainda funciona na natureza para os leões, para os animais selvagens, por exemplo. Então o filhote longe da mãe, ele é biologicamente programado para ficar em silêncio, para ele não atrair predador. Mas se ele tá perto da mãe e ele sente dor, ele pode manifestar que tá doendo, porque se o predador aparecer, a mãe protege. Então a gente tá falando de uma questão tão primitiva e tão biológica que ninguém comenta, que a gente não entende. A gente acha que a criança chora quando tá na presença da mãe porque é mimado, porque é chato, porque é manhoso, e não é. A criança chora quando tá na sua presença porque se sente segura, porque o cérebro primitivo diz pra ela, agora você pode chorar, a sua mãe tá aqui pra cuidar de você. Então, na realidade, se isso acontece, é um bom sinal na prática. Significa que a criança se sente bem quando tá com você, se sente protegida quando tá com você. E se a gente entende isso, é muito mais fácil de saber que a criança não tá fazendo por mãe, ela tá fazendo por necessidade. Ela precisa colocar pra fora as tensões do dia, ela precisa colocar pra fora as tristezas que ela vive. E ela só faz isso quando tá na presença de quem ela se sente confortável. Por último, mas não menos importante, eu quero enfatizar a necessidade de você criar vínculo com a criança, de você ter conexão com a criança. Porque se você tem conexão com a criança, é muito mais fácil de você tratar esse ser humano com amor e com respeito. Quando a gente gosta das pessoas, a gente age de acordo. Então, se você tem conexão, se você tem carinho, se você tem amor pela criança, se você cultiva isso junto com a criança, é mais fácil de não explodir, de não bater nela. A gente não bate na criança por maldade, a gente bate para educar, mas na medida em que a gente cria vínculo, a gente precisa bater menos, não só porque educar fica mais fácil, eu já falei disso, não existe educação sem vínculo, mas também porque na medida em que a gente cria vínculo, a questão do bater, do machucar, do agredir fisicamente ou psicologicamente, vai se tornando cada vez mais surreal. Como é que eu vou bater em alguém que eu amo tanto? Como é que eu vou gritar com alguém que eu amo tanto? O vínculo faz com que a gente produza ocitocina, lembra que eu expliquei disso antes? E a ocitocina é o hormônio do amor. Na medida em que a gente vai amando cada vez mais essa criança, é muito mais fácil de não explodir com ela. Então cultive vínculo com o seu filho para também cultivar a paciência com ele. Quando você senta no chão e brinca com a criança, quando você toma um banho relaxante com a criança, quando você passa uma tarde gostosa com a criança, isso tudo está gerando tanto em você quanto na criança ocitocina. À medida que o seu corpo produz isso, o corpo dela também produz. E quanto mais ocitocina tem no seu corpo e no da criança, mais relaxado vocês ficam. Quanto mais relaxado você fica, menos tendência você tem de bater, certo? Porque se você está relaxado, tranquilo, por que você vai ser agressivo? Uma coisa não faz sentido com a outra. A gente é agressivo quando a gente está sob estresse. Então, na medida em que a gente cria vínculo, na medida em que a gente vai criando conexão, vai passando tempo junto, tempo de qualidade junto, a gente vai ficando cada vez mais feliz. A gente vai tendo cada vez mais hormônio da felicidade circulando no nosso sangue. E quanto mais hormônio da felicidade tem, menos a gente grita, menos a gente explode. E menos a criança grita também, porque a recíproca é verdadeira. Se ela está feliz, se ela está amada, ela tem bem menos necessidade de se jogar no chão e espernear. Então crie vínculo com o seu filho. Todas essas coisas que eu te expliquei aqui são essenciais para que você cultive a paciência com a sua criança. Entender como ela se desenvolve, criar vínculo com a criança, ter empatia pelo que a criança sente, saber que nós não somos perfeitos,
imperfeitos, que a gente erra, que a gente nem sempre lida tão bem com as nossas emoções quanto deveria. Tudo isso é importante para você olhar para esse pequeno ser humano que você tem em casa e pensar, ok, eu consigo ter mais calma com você, eu consigo respirar fundo, contar até 10 e não precisar explodir com você, porque agora eu entendo como você funciona, porque agora eu entendo como a nossa relação funciona e eu já não tenho mais tanta necessidade de gritar com você, porque eu sei que gritar não adianta e porque eu sei o que fazer no lugar de gritar. Eu sei o que é mais eficiente nesse caso. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta, deixa no comentário, porque eu gravo sobre o seu tema, eu gravo sobre a sua questão. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.